conteúdo do capítulo 10 ao 13 da primeiro livro das Institutas, né, eles tratam acerca do verdadeiro Deus, o tema do capítulo 10 ao 13, o verdadeiro Deus. O que nós temos aqui, certo, no capítulo 10 ao capítulo 13, é exatamente o tema específico que nós vamos abordar. Só que nós vamos dividir da seguinte forma, certo? Hoje nós vamos tratar o capítulo 10 e 11, certo? Vamos tentar trabalhar o capítulo 10, 12 e 13 no próximo sábado. Isso significa dizer que o 13 eu vou ter que gastar mais um tempinho com ele, porque é quando ele vai aprofundar o conceito de trindade, certo? Então o último capítulo é quando ele aprofunda o conceito de trindade. E eu assim posso dizer para vocês, sem dúvida alguma, lendo as Institutos de Calvino, a gente vai entrar em debates e temas que, não para orgulho de vocês nem nosso, mas assim, muitas vezes o pastor passa pelo seminário e não entra nessas questões, tá certo? Porque a leitura das Institutas vai instigar você a lidar com algumas questões que nós não gostamos e não queremos muito enfrentar. Então, uma delas é a questão da doutrina da Trindade. Calvino vai então abordar isso e nos desafiar a compreensão desses temas com alguns questionamentos que são muito interessantes, né? Deixando claro que Calvino é ortodoxo quanto a esse ponto. A Trindade é como nós cremos, obviamente, porque senão ele não seria irmão, não poderia chamá-lo de irmão. Se não crer em Deus como um único Deus verdadeiro, subsistindo em três pessoas, ele não poderia ser. Mas a discussão vai girar em torno se a divindade de Cristo, ou melhor, a sua geração eterna, isto é, Jesus Cristo é gerado eternamente, como diz os nossos catecismos e o credo de Nicéia, se essa expressão ela é condizente com a verdade, né? Calvino vai dizer que ele é gerado eternamente na perspectiva da economia da salvação, não no respeito ao seu ser, como Deus, ele é Deus eternamente, ele não tem geração eterna, apenas na sua doutrina no que diz respeito à economia da salvação. Entenda, a palavra economia da salvação, ela diz respeito à operação da salvação na história, como Deus se revela na história, né? E a gente vai ver alguns conceitos já sendo estabelecidos aqui, e a gente vai poder discutir isso com mais detalhe no capítulo 13, se o Senhor permitir. Mas hoje nós vamos trabalhar conceitos relacionados à Escritura e ao ser de Deus, e depois por que os ídolos não devem representar, porque Deus não pode ser representado por meio de imagem, né? E obviamente você vai entender que o contexto de Calvino aqui é associado diretamente ao caráter, à época em que ele vivia, a época do confronto com a igreja romana, né? E nós então vamos ouvir algumas questões que são importantes nessa perspectiva aqui com Calvino, tá certo? Eu quero que vocês mantenham aí suas Institutas, livro 1, né? Vocês devem ter em mãos aí, 1 e capítulos 10 e 11, por favor, né? 10 e 11. Então, o capítulo 10, irmãos, ele tem o seguinte título, né? Para corrigir as superstições, a Escritura opõe exclusivamente o verdadeiro Deus a todos os deuses gentios, certo? Para corrigir as superstições, a Escritura opõe exclusivamente o verdadeiro Deus a todos os deuses gentios. Okay? No capítulo 10, irmãos, Calvino vai fazer uma seguinte transição. Ele vai fazer a transição da discussão da necessidade da Escritura e sua função, tá certo? Que é revelada, certo? Que é, no caso, para revelar a Deus como nosso Criador e Redentor, certo?
Perceba, de uma certa forma, a transição vai ser a necessidade da Escritura e sua função para revelar Deus como nosso Criador e Redentor. Veja só, a palavra de Deus escrita como ela né, a Escritura, ela nos dá, vamos dizer assim, uma revelação mais clara e plena do que é a revelação de Deus, e muito mais do que a própria criação pode nos dar. A criação nos dá a revelação de quem é Deus, mas a Escritura nos dá uma revelação ainda maior de quem é Deus, né? Deus você sabe que Ele é Deus por meio da criação, mas você não vai poder conhecê-lo verdadeiramente se não for por meio da revelação escrita na palavra de Deus. Especificamente, podemos dizer que Calvino vai explorar como a Escritura nos dá conhecimento de Deus. Como nós podemos conhecer a Deus? Embora Deus seja revelado a nós claramente, tá certo? Na maneira como Ele governa o universo, infelizmente, a mentalidade, a capacidade, o raciocínio humano suprime esta revelação. Perceba, lembre das palavras de Paulo aos Romanos no capítulo 1, o que de Deus se pode conhecer, a sua divindade, não é, os seus atributos, tudo se pode conhecer por meio das coisas que foram criadas. Mas o homem, ele suprime esse conhecimento, não é, adorando a criatura no lugar do Criador. Adorando a criatura no lugar do Criador. Nesse aspecto, irmãos, então, nós podemos ter a convicção que, embora Deus seja revelado claramente, não é, na maneira como Ele governa o universo, na maneira como o universo está disposto, né, os homens suprimem o conhecimento de Deus. Eles não querem conhecer a Deus. Então Deus nos dá o que como remédio? As Escrituras Sagradas. Deus nos dá a Escritura Sagrada. Todo homem, por si só, sem a Escritura, vai cair no pecado da idolatria, porque não poderá adorar a Deus como Ele requer. Apesar dele se revelar na criação, nós não poderemos adorá-lo como Ele é, porque a criação não poderá em si nos comunicar aquilo que Deus é, como Redentor, como Salvador, não é, na pessoa de Cristo, em hipótese alguma nós poderemos conhecer. Dessa forma, né, mais intimamente e de modo mais vívido, né, a Escritura revela o conhecimento de Deus a nós. A criação revela o conhecimento de Deus a nós, mas a Escritura, a palavra de Deus, ela revela mais intimamente e de modo mais vívido, tá certo? A revelação do conhecimento de Deus a nós. A partir das Escrituras Sagradas, Calvino brevemente explora como Deus é e quais são os seus principais atributos. Ok? Perceba, das Escrituras, Calvino vai então discutir conosco, ele vai explorar, tá certo, quem Deus é, ou o que Deus é, né? E os seus atributos principais. Quais os seus atributos principais? Dada essa discussão, nós vamos então entender que o capítulo 11 trata acerca da maneira equivocada de se fazer imagem de Deus. Então, o capítulo 12 sucintamente examina o culto ao verdadeiro Deus versus o culto aos falsos deuses. O capítulo 12 vai exatamente tratar sobre isso. E o capítulo 13, que termina a sessão sobre o ser de Deus, ele vai nos conduzir à doutrina da Trindade, né? É que Calvino vai tratar com cuidado e com maior extensão do que outros assuntos. Nós vamos ter que gastar um tempo maior para entender um pouco acerca da doutrina da Trindade. Começando então a nossa análise do capítulo 10, a Escritura sobre Deus como o Criador. Como é que Calvino fala acerca de Deus, iniciando o capítulo 10? Por favor, me ajudem aí, não é? Inicie comigo a leitura do primeiro capítulo, primeiro parágrafo do capítulo 10 das Institutas, né? Primeiro parágrafo do capítulo 10 das Institutas. Me ajudem aí. Nós, isto que ensinamos, o que é que fala? Por favor.
vamos ler para todo mundo ouvir. Vamos lá, por favor. Alguém pode ler para a gente em voz audível? Isto que ensinamos, que o conhecimento de Deus, que é sustentado de modo claro na criação do mundo e em todas as suas criaturas, é explicado de modo mais familiar e ainda mais claro pela palavra. Então, é preciso examinar se o Senhor se nos apresenta na Escritura, tal qual primeiro parece ser. Ok. Então, veja bem, o primeiro aspecto que Calvino estabelece nisto que ensinamos, né, melhor visto, né? Visto que ensinamos que o conhecimento de Deus, que é sustentado de modo claro na criação, veja bem, perceba o que Calvino está dizendo, o conhecimento de Deus na criação é claro, não é? E em todas as suas criaturas, é explicado de modo mais familiar, não é? Mais claro pela palavra, de modo mais familiar e ainda mais claro pela palavra. Veja, você pode conhecer a Deus pela criação, mas de modo mais familiar e mais claro pela palavra de Deus. Exatamente isso que Calvino, então, nos informa, não é? Perceba que o que distingue, então, a revelação escriturada de Deus, de si mesmo como nosso Criador, da sua revelação na criação, é a sua clareza e aproximação, familiaridade. Perceba? O que distingue, então, a revelação escriturada de Deus acerca de si mesmo como nosso Criador, da sua revelação na criação, é a sua clareza e familiaridade. Clareza e familiaridade. Deus se aproxima de nós usando de uma maneira de falar humana e se mostra como Criador. Veja, Deus se aproxima de nós falando numa linguagem humana, certo? E mostrando-se como nosso Criador. Calvino mostra que a doutrina de Deus é um tópico muito grande, muito abrangente, mas o seu interesse é meramente providenciar um tipo de índice, não é? Para o testemunho bíblico acerca de Deus. Para o testemunho bíblico acerca de Deus. Perceba, né? Na página 91, não é, que você tem em mãos aí, na segunda parte, ele diz assim, ó: a matéria de certo é longa. Se alguém desejar se deter em tratá-la com diligência, mas me contentarei em ter apresentado como que uma indicação para que, advertida a mente dos fiéis, saiba o que pode ser muito vantajosamente investigado a respeito de Deus na Escritura e seja dirigida para o alvo certo de sua busca. Então ele sabe que é um tópico muito abrangente e ele então vai apresentar aqui o que ele chama de indicação, que na realidade essa palavra ela traduz melhor como a ideia até mesmo de como se fosse um índice, né? Um index no final do livro, uma coisa assim, nesse sentido mais claro, ok? Perceba que também não é do interesse de Calvino nesse capítulo considerar Deus como nosso Redentor. Nesse capítulo, ele não vai trabalhar Deus como nosso Redentor, certo? Não é essa a sua intenção agora, tá certo? Não é a intenção de Calvino tratar como nosso Redentor. Como aquele que estabeleceu um pacto especial com Abraão para a salvação de pecadores. Ao invés, nesse ponto aqui, do capítulo 10, Calvino vai explorar a Escritura como pertencendo ao conhecimento de Deus como nosso Criador e aquele que provê todas as coisas a nós. É interessante porque a doutrina da providência e da criação, elas estão intimamente ligadas, né? Perceba que não há como fugir disso. Como você relaciona a doutrina da providência com a criação? Qual a relação que existe em uma coisa e outra?
Me ajudem aí. Um de cada vez, senão vira uma bagunça na hora de falar. Quer que você... uma reflexão rápida. Como criação, quem criou todas as coisas? Deus. E providência significa o quê? A sustentação da criação. Então, a criação sendo sustentada. Então, quem cria o mundo é Deus e quem sustenta o mundo é Deus. Ele se revela, os seus decretos se fazem conhecidos na criação e na providência. A providência de Deus primeira vez que a palavra surge na Bíblia, ela surge quando Abraão vai oferecer o seu filho a Deus, por ordem do próprio Deus, e quando ele está a ponto de imolar o próprio filho, então Abraão diz, Deus proverá um substituto. É a primeira vez que essa palavra aparece nas Escrituras Sagradas. É o Deus que provê, é o Deus da providência, o Deus que faz com que todas as coisas que aconteçam confluam para o nosso bem. Sejam elas o que chamamos de coisas boas ou ruins, todas elas são para o nosso bem. Então é a providência de Deus, não é? Os atos da providência de Deus. E o ato de Deus ter matado o cordeiro, tirado as vestes e colocado Adão e Eva lá no Éden? Ele usa que termo ali? Tem algum termo ligado a essa questão? Não tem. Mas não tenha dúvida que apesar do termo não estar ali, entenda que eu não acredito nisso, eu não acredito que para que o conceito esteja presente, a palavra tem que estar presente. Ou melhor, o termo tem que estar presente. Não. Por exemplo, quando Deus disse, se comeres do fruto da árvore, certamente vocês vão morrer. E aí quando eles comem do fruto da árvore e não morrem imediatamente, você tem ali já implicitamente o conceito de misericórdia. Apesar da palavra não estar ali, não está lá. Que misericórdia! Deus não deu a eles aquilo que eles mereciam. Eles deveriam morrer imediatamente, mas não morreram. Não é? Eles deveriam morrer imediatamente, mas não morreram. O que foi que Deus deu a eles? Deus deu a eles aquilo que eles não mereciam. A esperança através de um Redentor. Graça e misericórdia quando a palavra ainda não existe. Então, certamente o conceito de providência está ali, apesar dela não aparecer. Tá certo? Vamos adiante, irmãos, por favor. Então, perceba uma coisa. Apesar, com essa limitação autoimposta, não é, por Calvino ao seu conteúdo, que ele não vai falar agora do Deus Redentor, mas apenas do Criador e do Deus Providente, como nós estamos trabalhando, nós descobrimos que tanto o Deus bondoso e sua inclinação e a sua vontade beneficente, vamos dizer assim, inclinada, ela é repetidamente exaltada na obra de Calvino. Veja bem, ambos, a bondade paternal e sua vontade inclinada, a sua vontade beneficente, inclinada a nós, certo? Elas são repetidamente exaltadas. E exemplos, por exemplo, de sua severidade são dados, que o mostra a Deus, ele como aquele que é um justo vingador das obras do mal, especialmente onde aquilo que ele impediu, ou principalmente naquilo que impede de maneira obstinada a manifestação da sua glória. Ele revela de maneira clara a sua ira. Perceba, no capítulo 10 ainda, no mesmo parágrafo, por favor, não é? Ele diz assim, ainda não me refiro àquela aliança pela qual Deus... Vocês estão me acompanhando, não? Acharam? Ainda não me refiro àquela aliança pela qual Deus distinguiu os descendentes de Abraão de todos os outros povos, pois recebendo como filhos numa adoção gratuita aqueles que eram inimigos, o Redentor já aí se revelou. Nós, porém, até agora
nos debruçamos sobre aquele conhecimento que subsiste na criação do mundo e não ascende ao Cristo mediador. Ainda que pouco depois seja o caso de citar algumas passagens do Novo Testamento, tal como também provada aí tanto o poder de Deus Criador como a providência na conservação da primeira natureza, quero, no entanto, que os leitores sejam advertidos de qual é o meu propósito agora, para que não ultrapassem os limites prescritos. Por fim, que baste ter presente que Deus é artífice do céu e da terra, e que governa o mundo por ele fundado. Com efeito, em muitos lugares se celebra igualmente a sua bondade paterna e a inclinação de sua vontade para o bem. E são ensinados exemplos de severidade que mostram que ele é justo para punir os crimes, em especial quando sua tolerância em absoluto não aprova os obstinados. Certo? Não aprova os obstinados. Perceba, então, Calvino é muito claro, ele não está falando aqui do Deus redentor em Cristo. Agora, quem nos redime é quem nos cria, mas ele está falando do caráter apenas da redenção e da providência, tá certo? Vamos adiante, então, por favor. Não é? Os principais atributos de Deus. Os principais atributos de Deus. Calvino, então, vai fazer uma análise de dois textos da Escritura. Êxodo capítulo 34, versos 6 e 7, não é? Calvino vai voltar para esse texto. Queria que vocês lessem comigo a Escritura Sagrada, não é? Por favor. Êxodo 34, versos 6 e 7. Alguém pode ler para a gente? Por favor, na página 92 das Institutas, por favor, veja o comentário que ele faz desse capítulo de Êxodo 34, por favor. Alguém pode ler para a gente a partir, não tem Êxodo 34, 6, né? Da expressão passagem na qual somos advertidos. Alguém pode ler para a gente a partir daí? Deixa eu aqui, até a palavra Elohim. Tá certo? Quando você contar a palavra Elohim, depois de passagem, você pode parar, por favor. Alguém comece para a gente, por favor. Passagem na qual somos advertidos que a sua eternidade e soberania sejam verificadas por aquele magnífico nome por 2 vezes repetido, depois que sejam lembrados suas virtudes, pelas quais nos é descrito, não que ele é em si, mas de que modo ele é para nós, de maneira que esse conhecimento seja mais do sentimento vivo do que uma especulação. Prosseguindo, ouvimos aqui serem enumeradas as virtudes que notamos reluzir no céu e na terra: clemência, bondade, misericórdia, justiça, juízo, verdade, pois a virtude e o poder estão contidos sob o nome de Elohim. Interessante, né? Pois a virtude estão contidas no nome Elohim. Quem é Elohim? É interessante isso. Elohim é o nome de Deus, né? Que também pode ser Yahvé ou Javé, mas é o mesmo Deus com esse outro nome. Yahvé ou Javé é o nome associado ao caráter pactual de Deus, né? A redenção. Elohim no caráter da criação. Então ele diz que está dentro do nome Elohim essas virtudes aqui reveladas no texto. Quais virtudes estão reveladas no texto? Ele vai dizer de modo muito claro, né? Clemência, bondade, misericórdia, justiça, juízo e verdade. Estão ali no nome dele. É o que ele é, certo? Pois a virtude e o poder estão contidos sob o nome de Elohim. E dessa forma, Calvino então aponta o leitor para o Salmo 145. Não é? Eu queria, por favor, que você abrisse lá comigo, não é?
Salmo 145. Alguém pode ler para a gente, por favor? A partir do 1. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração. As tuas obras e anunciará aos teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos, tremendos, e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em graça e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Olha que coisa interessante. As suas eternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Veja como é interessante. Se você voltar para o texto de Calvino nas Institutas, depois do Salmo 145, quando ele cita o Salmo 145, você vai ver logo embaixo a seguinte expressão: no entanto, nada é dito ali que não seja contemplado aonde? Nas criaturas. De modo que sentimos a Deus pela experiência que é mestra, tal qual ele se declara pela palavra. Quando Deus declara em Jeremias de que modo quer ser conhecido por nós, faz uma descrição não tão completa, mas claramente recai no mesmo. Aquele que deseja gloriar-se diz: glorie-se de que terá conhecido a mim, o Senhor que faz misericórdia, juízo e justiça na terra. Que é o texto de Jeremias 9, versículo 24. Ele é também majestoso, compassivo, tardio em graça, grande em misericórdia. Ele é também bom, eterno, ele é sábio na sua providência, ele cuida, e isso tudo em relação às suas criaturas. Tudo isso que se revela de Deus em relação às suas criaturas. Ele é justo, santo, e Deus que se aproxima daqueles que chamam pelo seu nome. Isso seria, na realidade, como você conhece a Deus na criação revelado pela palavra. Mas ainda, o grande ponto não é como é que eu conheço a Deus, eu conheço a Deus em si mesmo, nele mesmo, ou como ele se manifesta a mim em relação às suas criaturas. Então, o que Calvino está dizendo o que você vê em Deus, você vê em relação à manifestação dele para com as suas criaturas, para conosco. Então, como é que eu vejo a misericórdia de Deus? Como é que eu sei que ele é tardio em graça? Em relação a quem que ele faz isso? Às suas criaturas, ao seu povo. Não é? E no caso, a sua criação como um todo é o que está em jogo aqui especificamente no texto. Não é? Mas vamos lá, acho que é importante, nós lemos o texto lá de Jeremias 9, 24, foi citado aqui, mas eu queria que nós lêssemos, por favor, mais uma vez. Né? As que se gloriar, gloriem-se nisto, em entender e conhecer, pois eu sou o Senhor, pratico fidelidade, o direito e a justiça na terra, porque me agrado dessas coisas, diz o Senhor. Que é interessante, né? Quais são as três? Tem três coisas que ele fala aí. Eu sou o Senhor que exercita misericórdia,
juízo, julgamento e justiça. Aonde? Na terra. Veja, são três coisas que Calvino está citando. Exercito, misericórdia, julgamento e juízo aonde? Na terra. Então, é na criação, é na relação com a criatura que essas coisas se dão, elas são conhecidas. Nós não saberíamos disso, necessariamente, se não fosse dessa maneira. Por outro lado, por favor, preste bem atenção nesse detalhe, veja o comentário que Calvino faz dessas três expressões usadas em Jeremias, na sequência do texto. Alguém leia para mim, por favor, a partir da expressão que diz assim, depois de Jeremias 9:24, não tem? É necessário? Alguém pode ler para a gente a partir daí, por favor. É necessário conhecermos, antes de tudo, estas três virtudes. A misericórdia, a única em que consiste a salvação de todos nós. O juízo, que é exercido cotidianamente contra os infames, e mais seriamente está reservado a eles como castigo eterno. A justiça, pela qual os fiéis são conservados e fomentados com muita benevolência. Uma vez compreendida as três, teremos em grande medida como se gloriar em Deus. Desse modo, entretanto, não se omita, seja a sua verdade, seja o poder, a santidade ou a bondade. Como consistiria efetivamente a Como constaria, né? gostaria efetivamente a ciência da justiça, da misericórdia e seus juízos, que aqui é requerida, a menos que brilhasse por sua verdade inflexível, como se acreditaria que a terra é moderada pelo juízo e pela justiça, a menos que fosse imprimida a sua virtude. Ora, de onde vem a misericórdia, senão da bondade? Se finalmente todos os seus caminhos são a misericórdia, o juízo e a justiça, nelas também Com pisco. conspigua a santidade. O conhecimento de Deus que nos é proposto na Escritura não se destina a outro fim que não o de brilhar impresso nas criaturas. Com efeito, primeiro nos convida ao temor, depois à confiança, para que aprendamos a louvá-lo com uma inocência perfeita de vida e com uma obediência não simulada, para assim dependermos totalmente de sua bondade. Para dependermos totalmente de sua bondade. Este conhecimento de Deus, dado a nós na Escritura, convida-nos a quê, diz Calvino? Ao temor a Deus, a confiar nele, e então adorá-lo com uma vida pura e uma obediência genuína, dependendo nós da sua bondade. Quando Deus se manifesta, diz Calvino, na sua palavra, certo? Ou melhor, na sua obra da criação e no seu governo providencial, assim a Escritura nos mostra Deus não como Ele é em si mesmo, vê que coisa interessante, mas como Ele é para nós, como Ele é com as suas criaturas, certo? Desta forma, o reconhecimento de Deus consiste mais em uma experiência viva. Veja bem, o reconhecimento de Deus consiste mais em uma experiência viva, mais do que em vãs especulações. Em vãs especulações. Diga. Como se dá o juízo de Deus aqui ainda na Terra? A gente sabe algumas coisas, mas se eu não estou enganado, eu não sei a Escritura aqui, ele diz cotidianamente, Isso. Ele diz como se dá. A gente sabe que o juízo de Deus, eternamente, isso daí vai
Isso, mas o juízo se revela cotidianamente. Na vida, por exemplo, um ladrão que é preso, certo? Alguém que fere ou quebra a lei de trânsito e morre, não é? Alguém, certo, que assalta um banco, né, e no meio daquele processo é baleado e é morto. Ele está falando no aspecto Geral. Porque, por exemplo, E o juiz de Deus, então, ele vai se revelando nas execuções, e ao mesmo tempo as injustiças desse mundo se revelam naquele que faz o bem e recebe o mal, né, por conta do aspecto do mundo caído ainda. Então, você não vive aqui a plena manifestação do juízo de Deus, porque isso só se dará no último dia, no final da história. Mas você vive aqui ainda aspectos gerais desse juízo se revelando nos momentos da história. É o que acontece com quem nega a essência de Deus, porque não consegue entender esses atributos de injustiça, no caso. Exatamente. Normalmente quem não crê em Deus tem um Deus injusto. Exato. Mas nesse atributo de Deus para com o homem, em deixar de exercer justiça. Porque quem não crê em Deus só crê que ele tem constantemente de exercer justiça. Exatamente. E ao mesmo tempo não entende que a própria desordem do mundo é fruto do pecado. Que não é a desordem de Deus. Que as justiças que são feitas, apesar do caos que nós vivemos, mantém a ordem do mundo. E Deus sustenta esse mundo, porque você acha que o mundo está ruim? Se Deus não governasse, estaria muito pior. Né? Você acha que está ruim? Está não. Certo? Se Deus não governasse esse mundo e não desse basta na vontade maligna do coração dos homens, eu não tenho dúvida que nós estávamos muito pior. Então, o conhecimento de Deus, por meio da Escritura, nos mostra quem Ele é dessa maneira, a sua misericórdia, a sua justiça, o seu juízo, os seus atributos. Quem é que não faz isso? É afinado pelo quê? Pela palavra, não simplesmente pela reflexão na criação. A proximidade desse conhecimento, ele é dado pela Escritura Sagrada, não é? Então, Deus é misericordioso para comigo, pela Escritura Sagrada, não é? Ele manifesta a justiça dele, pela Escritura Sagrada. Essa relação, ela é mais próxima. Então, dessa forma, o que Calvino está dizendo, então, a Escritura nos chama para uma experiência viva com Deus vivo, revelado na Escritura. Não na busca de vãs especulações sobre Deus, e aí abandonando a Escritura que nos diz quem Ele é e como Ele age, para seguir os nossos próprios pensamentos ou as nossas vãs especulações. Né? As nossas vãs especulações. Dessa forma é interessante, né? Calvino, então, ele vai apontar para o fato de que a Escritura, ela nos conduz para o verdadeiro Deus. Veja bem, Calvino vai dizer exatamente isso, né? A Escritura nos conduz ao verdadeiro Deus. A Escritura distintamente exclui e rejeita todos os deuses dos pagãos, pois religião era comumente adulterada por quase todas as eras. Todas as eras, a religião é adulterada. Os pais da igreja, muitos até cometeram esse erro, provavelmente, em não adorar o verdadeiro Deus. Por isso que no capítulo 2 de Abacuque, abra sua Bíblia, por favor, Abacuque 2, verso 20, leia para a gente. Abacuque 2, 20, por favor. E os pais da igreja, aqui nesse caso específico, não é? Eles levantaram uma questão extraordinária, dizendo o seguinte: certamente, se nós não adoramos ao verdadeiro Deus, veja bem, era essa a informação. Veja, Calvino cita os pais da igreja. Por que Calvino está fazendo isso? Vamos lembrar da história. Por que Calvino está citando os pais da igreja?
Porque é importante citar os pais da igreja Era algo novo, né? para mostrar que aquilo que eles estavam defendendo não era nada de novo, era o que a igreja cria desde o princípio. Porque era essa acusação que a Igreja Católica fazia contra a reforma, que era uma religião nova que estava surgindo e a deles era antiga. Na realidade, eles se apartaram da verdade e abandonaram seus pais que criam nisso. Então, o que é que os pais da igreja defendiam? Eles diziam, veja bem, certamente se nós não adoramos ao verdadeiro Deus, nós praticamos idolatria. Abacuque 2:20. Alguém lia para a gente, por favor. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cala-se diante dele toda a terra. O Senhor, pois, está... Porém, está no seu santo templo, cala-se diante dele toda a terra. É interessante essa expressão. Toda a terra se cale, porque o Deus verdadeiro está no templo. Então, tudo se cale diante dele. Adorar o outro, ou alguém, ou alguma pessoa, ao invés do verdadeiro e único Deus, é sair da verdadeira adoração para a idolatria. Nós não podemos adorar verdadeiramente se não conhecemos a Deus. Lembra das palavras do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, lá em João 4. Quando Jesus disse, diante da pergunta da mulher, Senhor, onde se deve adorar? Nesse monte que é o monte dos samaritanos ou no monte dos judeus em Jerusalém? Jesus disse, vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos. Veja lá, no texto de João 4, verso 11 em diante. Dê uma olhada, por favor, nesse texto. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. João 4, veja lá, por favor, esse texto. E o que Calvino está querendo mostrar, eu demorei para entender no começo, no caso, ele está tentando, por argumentos, mostrar que esse Deus só se conhece na Escritura Sagrada. Fora dela, você vai conhecer a Deus, mas vai adorá-lo como criatura. Vai ficar na onda da especulação. Exatamente. Somente na especulação. Como alguém pode conhecer a Deus sem a Escritura Sagrada? Não pode. Certo? Alguém lê para a gente, por favor? É João 4, acho que é o verso 12, 11, 12. É no 20, lê, por favor. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Nós adoramos o que conhecemos. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Veja em João 16, mesmo texto de João, verso 1, 2 e 3, por favor, leia para a gente. João 16, verso 1, 2 e 3. Aí já tem a referência com a lei dos profetas. Certamente, certamente. Alguém pode ler para a gente? Eu vos digo essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar tudo a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito
Veja só que interessante, né? Eles vão fazer o quê? Eles vão levar vocês às praças e vão expulsar das sinagogas e matar. E por que eles vão fazer isso? Achando que estão fazendo o quê? Prestando culto a Deus. Mas por que eles vão fazer isso, diz o Senhor? Porque eles não conhecem ao Pai nem a mim. Vocês não podem me adorar corretamente se vocês não me conhecem. Se vocês não sabem quem eu sou, como vocês poderão me adorar? Não há como fazer. Capítulo 11, então, trata sobre o que das Escrituras de Calvino. Não é lícito conferir uma forma visível a Deus. Todos os que erigem ídolos geralmente se afastam do verdadeiro Deus. Tá certo? Então esse capítulo contém, não é, em uma medida ampla, uma polêmica contra o uso de imagens como praticado pela Igreja Católica Romana, certo? A Igreja dos dias de Calvino. Calvino introduz o tópico nesse ponto, fazendo um contraste com o verdadeiro conhecimento de Deus que está rendido ou colocado nas Escrituras Sagradas, tá certo? Veja lá, enquanto as Escrituras revelam Deus, a imagem o esconde. Veja bem, esse é o pensamento de Calvino, enquanto a Escritura revela Deus, a imagem o esconde. A imagem o esconde. Dessa forma, Calvino rejeita ele diz que não pode haver nada associado com a imagem, com figuras ou com outros sinais pelas quais, tá certo, os supersticiosos têm pensado sobre Deus ou de como Deus pode se aproximar deles, isto é, a aproximação deles de Deus se dá por meio das superstições e das imagens que eles constroem. Vê que coisa interessante. Calvino diz no capítulo 10 que a criação te dá um conhecimento de Deus, mas a Escritura te dá um conhecimento familiar, próximo. Então você não vai ter conhecimento de Deus aproximado se não for pela palavra. E para qual a finalidade eles dão os ídolos? Para que eles se aproximem de Deus. Na realidade, é exatamente o oposto. Se não é por meio do conhecimento da palavra, o ídolo vai esconder Deus de você e vai afastar você de Deus. O princípio de Calvino, então, é muito claro. Por favor, no primeiro parágrafo desse capítulo 11, não é? Ele diz mais ou menos assim: uma vez que a Escritura costuma falar popularmente, acomodando-se ao entendimento rude e grosseiro dos homens, quando quer discernir o verdadeiro Deus dos falsos, opõe-se sobretudo aos ídolos, não porque aprove o que é ensinado, de modo mais sutil e elegante pelos filósofos, mas para bem desnudar a estutícia, ou melhor, a loucura do mundo na busca de Deus, enquanto cada um se prende às próprias especulações. Assim, uma definição exclusiva que aparece em vários lugares reduz a nada toda a divindade que os homens fabricam para si, tomando como base a própria opinião, visto que só o próprio Deus é testemunha confiável de si mesmo. Dado que os homens buscassem figuras visíveis de Deus e assim formassem deuses de madeira, pedra, ouro, prata e outras matérias inanimadas e incorruptíveis, enquanto tal insensata necessidade dominou todo o orbe, nós devemos ter como princípio que a glória de Deus é corrompida com uma ímpia mentira todas as vezes que se atribui alguma forma a ele. E assim na lei, depois de Deus reservar para si a glória da divindade, quando quer ensinar qual culto aprova ou qual repudia, logo acrescenta: não farás para ti esculturas nem imagem alguma.
palavras com que reprimiu nossa licença, para que não tentássemos representá-lo por alguma efígie visível, e enumera brevemente todas as formas pelas quais já outrora a superstição começara a converter sua verdade em mentira. Calvino não pode esconder o seu descontentamento, né, por aqueles que se curvam diante de ídolos, certo? Enquanto o verdadeiro Deus é ignorado. Calvino ele não esconde o seu descontentamento em que as pessoas se prostrassem diante de falsos deuses, enquanto o verdadeiro Deus é ignorado. Qual é a principal preocupação de Calvino? É a negligência da piedade. Ele vai levar os seus leitores a Deuteronômio 4, verso 15 a 20, por favor. Acompanhem comigo a leitura desse texto. E Deuteronômio 4, verso 15 a 20. Alguém pode ler para a gente, por favor? Deuteronômio 4, verso 15 a 20. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois a aparência nenhuma viste no dia que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e deis culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Interessante, né? O Senhor aqui os adverte aos israelitas para terem cuidado, né? Para que eles não corrompam a si mesmos, não se corrompam, né? Fazendo ídolo ou imagem de alguma forma. De alguma forma. Até mesmo eles são aqui alertados, advertidos, para não fazerem imagens, tá certo? Ou se prostrarem diante dela, adorando a lua, as estrelas e todos os astros celestiais, que não são nada mais do que as coisas que Deus colocou nos céus para todos os povos. Depois de citar numerosas passagens, né, você pode depois dar uma olhada na sua casa, né, como Isaías 40, 41, 45, 46, não é? Incluindo as palavras de Paulo aos atenienses, em Atos capítulo 17, verso 29, né? Eu queria, não vamos ler todos, mas vamos ler pelo menos dois textos, eu queria que alguém lesse para mim, Isaías 40, 18 a 20, e Isaías 46, 5 a 7, por favor. Oi. Ah. Eu já vi alguns irmãos, por exemplo, pulseira, brinco, colar algumas coisas com desenhos, né? Por exemplo, da lua, e algumas pessoas usam como ídolo, antigamente adoravam, algumas coisas assim. Essa questão como fica? Não, veja bem. Eu advertiria alguém se estivesse usando o crucifixo com Cristo, né, a imagem do Espírito Santo, aquela coisa da... Eu realmente acho que isso seria um pecado, né? Fazer uma pomba como se fosse o Espírito Santo, ou usar um crucifixo, né, com Cristo, né, pendurado.
e certamente deveria ser advertido que isso é a quebra do segundo mandamento, né? Mas lua, essas outras coisas eu não acredito que nós estaremos preocupados não com isso, não. Mas essa foi mais direta. Né? Paulo, que essa ideia da adoração, como falar de imagem, tudo isso não é só dentro do cristianismo em si, isso é todas as culturas religiosas. Exatamente. É natural do homem criar imagem para si. Calvino diz que o homem é uma fábrica de ídolos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Você vê os maias, os egípcios. Isso. Mas, ora, se não há um guia para a verdade, eles vão se perder. Lembra que Calvino diz que a palavra de Deus, ela é uma lente que nos faz enxergar, ela é um fio que nos guia dentro do labirinto, e ela é um mestre que nos instrui na verdade. Ora, se nós não tivermos a Escritura e a palavra de Deus e o Espírito que desvende os nossos olhos, nós vamos seguir a superstição e os valores e criar deuses, ídolos no nosso coração todo tempo. Então, Paulo, agora eu queria então uma pergunta assim, tipo, acontece muitas vezes você vê até dentro de igreja cristã, normalmente essa pergunta que ele fez do colar. Aí, tipo, a pessoa compra um colar, eu já vi muita gente comprar um colar que tem um olhozinho, que é bonitinho, mas é charmoso, um negócio legal, esteticamente e artisticamente. Mas não entende que aquilo é uma mandinga espiritual, mística, de que aquilo é um amuleto da sorte. Se a pessoa que usa a nível artístico, eu posso estar saindo um pouco do tempo, se tiver... Não, sem problema. A ideia de nível artístico, porque tipo, eu sou cristão, tenho fé em Cristo, entendo que não estou adorando aquilo em si. Inferno é o livro. Veja só, se eu compro alguma coisa dessa natureza, com esse olho, por exemplo, eu não tinha essa informação, achei bonito, esteticamente, e resolvi comprar um olho, né? Eu vou usar essa imagem do olho, porque pode ser mil coisas, né? Mas eu não tenho conhecimento disso, eu não vejo problema. Agora, uma vez que eu tenho entendimento disso, e sei que outras pessoas vão olhar para isso, vão se escandalizar, não tem por que eu usar esse tipo de coisa, não há necessidade, né? Para mim não tem efeito nenhum, tá certo? Não é o pecado da idolatria que está em jogo aqui, nesse caso, né? Eu não estou aqui adorando alguma coisa, mas uma vez que eu tenho conhecimento disso, e aquilo tem um fim, não é salutar eu usar, não é saudável, não é bom eu provocar nos outros uma má interpretação da minha vida ou do Evangelho de Cristo. Acho que não vai. Se tem aquele princípio, né? Mas deixa eu só colocar, é mais ou menos assim, isso não vai ter efeito na vida, nem na fé da pessoa, não se diz assim, é como Paulo diz assim, olha, se eu vou comer uma carne sacrificada a ídolo, o que é um ídolo? É nada, eu dei graças a Deus pertence tudo, não é? Mas por causa do meu irmão, aí eu vou, então, veja bem, não é porque isso tem poder, alguma coisa, não é poder de nada, mas é o ponto em que eu vou certamente abrir mão por conta que, uma vez que eu tenho esse conhecimento, uma vez que eu entendi que isso é alguma coisa que tem um significado, eu vou evitar para que não produza nas pessoas um tipo de... Agora, acontece também gente que se escandaliza com algo que não é bíblico, assim, não é uma instrução bíblica. Existem segmentos cristãos, evangélicos, e pessoas que entendem que uma mulher usar um brinco é pecado. Então, quando ela vê uma mulher que ela entende, uma cristã, né, ela vai ver que ela enxerga a outra com brinco, ela pode se escandalizar com isso. Mas é um escândalo assim, na ignorância. Esse texto que Paulo adverte, que come e escandaliza, come e bebe para escândalo do outro, interessante que depois no texto ele vai e adverte que se escandaliza. Diz assim, ele come e bebe, ele faz isso e glorifica a Deus com isso. Então, porque são duas coisas importantes, Leonardo, acho que são duas coisas importantes. Aí o foco é o amor, tanto para com o Evangelho quanto por quem Cristo deu a vida. Eu não vou escandalizar um irmão por quem Cristo deu a vida por uma bobagem.
A obra de Cristo é maior do que qualquer outra coisa. Esse é o primeiro ponto. Quem tem maturidade deve cuidar para aquele que não tem maturidade. Agora, se você quer ter uma igreja de imaturos, você mantém esse padrão. Você tem que fazer por amor, mas tem que ensinar. Ensinar as pessoas que aquilo não vale nada, para que elas se libertem dessa bobagem. Entende? Então, assim, a maturidade vai ser importante. E a maturidade vem com o ensino da palavra. Né? Então, não pense você que sempre vai ter na igreja pessoas que são crianças na fé, porque estão chegando, estão aprendendo, né? Sempre vai ter. Então, sempre vou ter que ter cuidado. Né? Sempre vou ter que ter cuidado. Mas aqueles que já estão na igreja e ainda se escandalizam por coisas que não deveriam se escandalizar, porque não são pecado, elas devem ser instruídas. Então, na pregação da palavra, elas vão aprender que aquilo não é nada. E elas vão ser libertas daquilo. E elas vão amadurecer. E eles então vão ajudar quem vai chegar e que vai precisar amadurecer. Então, a igreja sempre vai ter criança, adulto, velho, sempre você vai ter na igreja. Essa é a ideia. Agora há muito tempo, mas a razão disso é não ser instruída. Ou não se deixar instruir. Né? Uma vez que a verdade ela conhece, a verdade vai libertá-la. Exatamente. 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 O que ele está fazendo? Focar na palavra para libertar as pessoas da superstição. Porque a superstição, ela vai inundar, ela vai alcançar graus tremendos em todo lugar onde a palavra é retirada. Onde não tem pregação da palavra, onde não tem ensino da Escritura Sagrada, a superstição toma conta. Aí a superstição evangélica, a linguagem evangélica, os jargões evangélicos, é muita superstição que nós criamos. Isso tudo por conta da ignorância da palavra, com respeito à palavra de Deus. Tá certo? São coisas dessa natureza. Mas vamos lá. Obrigado aí, acho que é importante isso. 2 textos, Isaías 40, 18 a 20, Isaías 46, 5 a 7. Alguém pode ler para a gente, por favor? Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e ouvires a aí, de ouro e cadeias de prata forja para ele. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para acertar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis, porventura, não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele que reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se seca. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. até o 20, já passou, não foi? Isso aí foi o 24. Pronto, mas veja como é interessante, né? Veja como é interessante. A linguagem que Isaías estabelece como é que é feito Deus, os deuses? Um artífice em ourives. Eles pegam a joia e a madeira. Se você ver a narrativa toda, você fica impressionado com a linguagem. Isaías diz assim, olha, aí a metade dela, ele faz um Deus, e com outra metade, ele usa para se aquecer do frio, da mesma madeira. Depois ele volta e se dobra diante daquela madeira, daquele Deus que ele criou, e diz, tu és o meu Criador. Rapaz, que loucura! Veja, Isaías descreve a insanidade disso. O cara pega uma madeira, e dessa madeira, a metade ele faz um ídolo, e a metade ele faz fogo para se aquecer. Aquecido, ele se curva diante da madeira e fala, tu és meu Criador. Ele acabou de fazer o ídolo.
Um exemplo disso, com a própria mão. Paulo, eu já vi em igreja de pegar, o guitarrista da igreja pega a igreja e unge a guitarra, que ali ele só vai tocar na igreja, porque se ele tocar no caso da madeira, ele queimou e ao mesmo tempo adorou. Ungir guitarra é boa essa. Legal, bateria. Em guitarra ungida, não aprende a tocar não para ver, né? É no sentido de consagração. De consagrar o que a Ele gente não vai consegue ter. É interessante. É 46, verso 5 a 7, por favor. Isaías 46, verso 5 a 7, vamos lá. Agora veja, isso tudo é superstição, né? Veja, o que é isso? De onde vem isso? Não, a ideia de você consagrar para Deus. Vem de um princípio, mas a prática disso é superstição. Porque eu posso fazer isso, por que eu vou usar na minha guitarra eu uso para a igreja? Isso eu posso fazer muito bem, o problema que tem. Ou então, isso aqui é para louvar a Deus. Mas se eu cantar uma música que não é do Evangelho, eu estou... Então assim, é uma coisa louca, né? Isaías 46, 5 a 7. Alguém lê, por favor, para a gente. A quem me assemelhareis, e com quem me igualareis, e me comparareis, para que sejamos semelhantes. Os que codizaram o ouro da bolsa e passam a prata nas balanças, assalariam os ouvidos. E ele faz o Deus, e diante dele se prostram e adoram. Eles o tomam sobre os ombros, Até o 7, viu? e o levam e o colocam no seu lugar, e ali permanece. No seu lugar não se pode mover, e se recorrem a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação. Que coisa insana. É até ridículo, não é? Você, da maneira como é descrito aqui, você está falando com alguém que você não pode, que não lhe ouve, que não lhe escuta. No capítulo, na página 95 das Institutas, por favor, logo após a citação de Atos 17 e 29, encontraram aí? Vem a seguinte expressão: donde consta que qualquer estátua que se erige ou imagem que se pinta para a figuração de Deus desagrada-o absolutamente, como desonra certa a sua majestade. Como desonra certa a sua majestade. Paulo, uma pergunta. Ele fala aqui de imagem, né, de pessoas, de peixe. Isso foi esculpido no texto dele. Vai dizer que eu não me prostro diante dele. Que é o que acontece. É. O carro, isso, Não, isso, veja bem, isso é superstição. também. O cabra, por exemplo, existe a superstição fruto da péssima hermenêutica. Por exemplo, o indivíduo comprou um carro e não podia pagar, mas ele comprou assim mesmo, ele comprou sabendo que não podia pagar. Aí ele pegou o versículo e disse assim: tudo posso naquele que me fortalece, e botou no carro. Até que a justiça foi lá e catou o carro dele. Né? Ora, porque esse texto não quer dizer nada disso. A Bíblia não me ensina a usar meu dinheiro de modo sem não ter sabedoria no uso do recurso que ele me deu. Eu compro aquilo que ele me deu condição. Veja bem, Deus está me dando agora, com base nesse texto, a ideia é você vai ter tudo que você quiser. Não, você tem que estar contente com aquilo que Deus te deu. E isso é o descontentamento bíblico. Né? Eu quero um carro e não posso, eu vou comprar sem poder pagar. Né? E aí Deus está obrigado a me obedecer, porque Ele disse lá que eu posso tudo naquele que me fortalece. E aí vai, muitas coisas.
Mas isso sabe por quê? Ninguém é inocente, nem o que ensina, nem o que pratica. Sabe por quê? Porque na realidade é a ganância do coração. É o desejo de ter, de possuir, né? E o descontentamento. Aí vem tantas outras coisas. Quando eu vi no Facebook, postaram lá que o pastor da igreja aí entrou com um carro importado dentro da igreja, que jogasse dele e as cabeças dentro da igreja. Eu também acho que é universal. Rapaz, vou resolver esse problema no meu carro já já. Você tá uma batedeira igual um liquidificador, assim. Falando das imagens, o que acontece também com as imagens, por exemplo, de vídeos, por exemplo, esse filme é A Paixão de Cristo, que eu li alguma coisa que está errado, porque faz uma imagem, Isso. faz que as pessoas tenham uma imagem que não é de Deus. Esse é excelente. Eu queria discutir esse assunto em outro momento, Juan, porque esse assunto é extraordinário que você levantou, que é uma implicação direta de que nós estamos falando aqui. Até mesmo na pedagogia, na didática do ensino dos nossos filhos, isto é, nós podemos usar a imagem de Cristo. Um filme, A Paixão de Cristo, é correto assistir, né? Então essas coisas todas a gente vai ter um momento nesse estudo de analisar, tá certo? Mas eu queria que você me trouxesse à memória esse assunto em outro momento, porque é um assunto importante, mas que demanda uma outra linha de raciocínio, com base nisso aqui, mas uma outra linha de raciocínio que é importante para a gente, tá bom? Mas é um assunto que eu vou querer voltar aí, com certeza. Porque o nosso catecismo maior diz assim: não se pode fazer imagem de nenhuma das 3 pessoas da Trindade. Abertamente diz isso. Nenhuma das 3 pessoas da Trindade. Então, comentando o quê? Comentando esse segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Então, é proibido o uso ou fazer imagem de qualquer uma das 3 pessoas da Trindade: do Pai, do Filho ou do Espírito Santo. Certo? E aí entra aí um momento, uma questão interessante para se discutir. Ok? Como? Vamos lá, irmãos. De tempos em tempos, irmãos, Deus tem dado sinais definitivos de sua majestade e presença. Mas Calvino nota o seguinte: todos os sinais que o Senhor deu, dentre todos que o Senhor já deu, né, que estão de conformidade com o seu plano de ensinar, tá certo? E ao mesmo tempo de tornar mais claro a todos os homens a sua essência incompreensível. Todos os sinais que o Senhor deu foi para conformar os homens ao seu plano e ao mesmo tempo claramente afirmar ao homem acerca da sua essência incompreensível. Na página 96 das Institutas, por favor, né? Veja só. Acompanhe comigo, por favor, a leitura que começa aqui, no início do texto. É certo que Deus se manifestou algumas vezes por certos signos da deidade, de tal modo que se dizia que o viram face a face. Mas todos os sinais que algumas vezes expôs condizem convenientemente com a razão do que se deve ser ensinado, e ao mesmo tempo advertem com clareza aos homens sobre sua essência incompreensível. Assim é que as nuvens, a fumaça, o fogo, por mais que fossem símbolos da glória celeste, impediam, como se por um freio, que as mentes tentassem penetrar mais alto. Por isso, nem mesmo Moisés, a quem entre todos Deus se revelou de modo mais familiar, alcançou com muitas preces ver aquela face, mas recebeu como resposta que o homem não é capaz de tanta luz. O Espírito Santo mostrou-se sob a imagem de uma pomba, mas como imediatamente desapareceu, quem não vê o símbolo, quem não vê no símbolo de um único momento que os fiéis são advertidos a crer que o Espírito é invisível, para que, satisfeitos por seu poder e graça,
não busque nenhuma figura externa dele, pois que Deus algumas vezes tem aparecido sob a forma de homem, foi a antecipação da futura revelação em Cristo. E assim, não foi minimamente permitido aos judeus que abusassem desse pretexto para erguerem para si um símbolo da divindade sobre a figura humana. Também o propiciatório, no qual, sob a lei, Deus mostrou seu poder, era composto de forma que mostrasse ser um excelente aspecto da divindade, que as almas se elevassem por admiração acima de si próprias, pois os querubins ocultavam-no com as asas estendidas. O véu o encobria, seu lugar próprio, distante e recôndito, por si mesmo o escondia. Assim, não é muito obscuro que estão loucos aqueles que tentaram defender os simulacros de Deus e dos santos, tendo como exemplo os querubins, para que suplico aquelas imagenzinhas, senão para mostrar que não há imagens confiáveis para representar os mistérios de Deus, pois que eram feitas de tal modo que as asas escondiam o propiciatório, para que não só os olhos como a todos os sentidos humanos fossem vetados à vista de Deus, e assim corrigiriam a temeridade. A isso se acrescenta que em suas visões os profetas pintaram os serafins com a face velada. Vê que coisa interessante. O argumento que se utiliza para dizer, veja que Deus manda fazer os anjos dentro do propiciatório, veja que a imagem de Deus, então, os anjos, as coisas celestiais são colocadas ali. Calvino diz, até mesmo a maneira como eles foram feitos e onde eles se encontravam, revelam que não eram para ser pintados, ou servir de base para a minha adoração, porque até os anjos eram pintados escondendo o rosto, para não ver a glória de Deus. Isaías 6, os anjos diziam uns aos outros, santo, santo, santo. Eles tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 faziam o que? Cobriam os pés, e com 2 cobriam o rosto. Com 2 cobriam o rosto. Eu não entendi, no caso, dentro do que ele está citando, eu entendi que ele cita o exemplo do propiciatório, que era o tabernáculo em si, que era pintado a imagem. Que era exatamente, que era feito de ouro, da mesma parte do propiciatório, se estendiu, do mesmo ouro, se faziam 2 anjos que estavam sobre ele. E qual era a intenção? Cobrir, para que você não visse. Exatamente, a imagem eles cobriam a tampa do propiciatório, eles estavam por cima dela. Mesmo eles sendo feito assim, Calvino diz, eles estavam colocados no lugar onde ninguém podia entrar no seu santo, o sumo sacerdote. É porque o propiciatório ele representava o próprio Deus, né? Exatamente. E era como se ele tivesse Deus. Exatamente. E daí você entender por que o tabernáculo, não é? Ele tem uma característica interessante. Ele externamente, esteticamente, ele é horrível. Do lado de fora era só uma pele cobrindo, porque era um cercado de véu, para que ninguém entrasse no campus, vamos dizer assim. E quando você entrava na cortina, você via apenas uma cobertura de pele por todo, assim, não era nada bonito de se ver. Só quem contemplava a beleza dele era quem adentrava o Santo dos Santos. Porque lá dentro que se via toda a glória do tabernáculo. Exatamente. Então, ele descreve isso, mas ninguém podia ver. Não é? Isso não é argumento para dizer que Deus está ordenando a construção de ídolos ou imagem. Mas até aquilo que Deus ordena fazer, revela que não se podia ver. Que não se podia ver. E, consequentemente, isso era a proibição da prática da construção de ídolos, né? Completamente, é o que ele vai colocar. Então, a Escritura, ela nos proíbe diretamente ao uso de imagens e outras representações visíveis da figura da imagem de Deus. Por favor, abra sua Bíblia comigo, eu preciso
pessoas abram imediatamente, né? Eu vou pedir ao Bruno, Salmo 135, 15. Eu vou pedir ao Sebastião 115, 4. Tá certo? Eu vou pedir aí lá atrás eu vou pedir a Gabi que leia, por favor, Gabi. Você está com a Bíblia aí? É o Salmo 115, 4 e 8, tá certo? Desculpa. Isaías 44, 12 a 17. 115, verso... primeiro, eu lhe dei o primeiro, não foi? 135, 15. O Sebastião, 115, 4 e 8. E depois Isaías 44, 12 a 17. Por favor. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Ok, só o 15. 115, 4 e 8. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tornem-se semelhantes a eles os que outros fazem e com as coisas. O ferreiro faz um machado e trabalha nas braças, e forma com martelos, e lavra com a força de seu braço. Ele tem fome, e sua força falta, e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua e a entrega ao mata, e alpina com o cepilho, e marca com o compasso, e faz o seu Deus a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficarem em sua casa. Tomou para si cedros, ou toma um cipreste, ou com carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque. Planta o ormeiro, e a chuva faz crescer. Então servirão ao homem para queimar. Com isto, se aquenta e coze o pão. Também faz um Deus, e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura, e ajoelha diante dela. Metade queima, com a outra metade come carne. Assa e farta-se. Também se aquenta e diz: ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela e se inclina, e lhe dirige a sua oração e diz: livra-me porquanto tu és o meu Deus. Rapaz, que coisa, né? Ele livra-me porque tu és o meu. Dá um jeito de me livrar. Eu te fiz, né? Eu te criei, mas me livra porque tu és o meu Deus. Eu te sirvo. Qual a intenção, irmãos, da idolatria? É reduzir Deus. Ele é imensurável, incompreensível, e nós queremos reduzi-lo a um objeto de 60, 70, 80 centímetros, dependendo do tamanho que nós queremos. Em Juazeiro do Norte, a Gabi conhece bem, eu entrava nas lojas ali, eu lembro muito bem disso, me impressiona, você se assusta. Quando você não está acostumado, não é? Você se depara com uma imagem interessante. Um Padre Cícero do tamanho de um homem dentro das lojas. Ali, protegendo as lojas da cidade. Quando você entra na loja, você se assusta. Até você se acostumar com aquilo, você vai pegar uns 3 sustos ainda até se acostumar com aquele negócio. Porque você pensa que é uma pessoa mesmo. Não é? E eles fazem isso, né? Feito por mãos. Né? E isso é algo monstruoso. Reduzir o Deus imensurável, incompreensível, a 70, a 80, a 1 metro, a 2 metros, a 50 metros de altura, que seja. Isso é algo monstruoso. E você se ajoelha diante dele e o adora. Embora a defesa, né? Você sabe qual é a defesa fundamental dos papistas ou da Igreja Católica Romana para a prática da construção de ídolos? Ele diz o seguinte: é a Bíblia dos incautos. É a Bíblia dos incautos. Ora, será que a palavra de Deus é lógica, essa argumentação? A Bíblia dos incautos, veja bem, a Bíblia me conduz ao verdadeiro Deus. O ídolo esconde Deus. A Bíblia do ignorante é a ignorância. Isto é, esconder Deus, para que ele não conheça.
Será que esse raciocínio é bíblico? Jeremias capítulo 10, verso 8, por favor. Leia para a gente. Jeremias 10, 8. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Exatamente, veja que coisa. O livro dos incautos, veja, Jeremias diz, o seu ensino se tornou o quê? O ensino dele se tornou em quê? E morto. Que é o quê? O que é esse ensino vão e morto? No finalzinho do verso. O que são os ídolos deles. Os ídolos dele, certo? Na realidade, é um conhecimento vão e morto. Mas é exatamente isso. Quando ele diz, olha, é o livro dos incautos, essa é a palavra da Igreja Católica. Literalmente, o que é o ídolo? É a Bíblia dos incautos. A Bíblia dos ignorantes. Mas é um conhecimento vão e morto. Mas quando ele fala Bíblia dos ignorantes, é daqueles que não querem buscar ler a Bíblia? Qual a intenção? Não é aproximar de Deus? Então você se aproxima de Deus por meio do ídolo. Só que lembra. Agora vê que coisa interessante, né? Que a gente acabou de aprender. Que coisa interessante. O ídolo, certo? O ídolo, ele. Para que é que Deus se revela por meio da Escritura? Para que tenhamos conhecimento mais próximo e familiar de Deus, mais do que a criação. Como é que tem uma maneira de aproximar alguém de Deus à parte da Escritura? Um ídolo? Exatamente o oposto do princípio, né? Exatamente o oposto do princípio. Abra sua Bíblia, ou melhor, vamos adiante ainda. De fato. dizer, Paulo, que o ídolo é uma distração. É uma distração. É mais do que isso. Mas certamente é também uma distração. Tá certo? Mas o ídolo, ele é o Deus de acordo com a minha imaginação. Tá certo? De acordo com o meu conhecimento. Não o conhecimento que Deus revela de si mesmo, mas o conhecimento que eu imagino que Ele tem. Vamos lá? De fato, né? Contrário à fé de que imagens são livros para os incautos, Abacuque nos ensina que uma imagem, ela é um falso mestre. Abacuque capítulo 2, verso 18. Veja lá, por favor. Abacuque 2, 18. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artifício o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artifício confie na obra, fazendo ídolos mudos. Veja que coisa interessante, né? Mestra de mentiras. Quem é a mestra de mentira? Os ídolos fundidos. Mestra da mentira. Vê que coisa. Não é só distração. Ele ensina o erro. Não sabia que tem um texto assim. Fala. É muito texto. Isso está aqui nesse material de Calvino, todo ele, nesse capítulo. Claramente ele vai citando esses textos e discorrendo sobre eles. Né? Mas vamos mais ao ponto, irmãos. Não haveria incauto na igreja se a igreja tivesse feito o seu trabalho. Veja bem, não haveria incauto na igreja se a igreja tivesse feito o seu trabalho. Na pregação de sua palavra e nos mistérios sagrados. Por meio da pregação da sua palavra e dos sacramentos, Deus escolheu colocar adiante, ensinar, instruir
todos os homens, por meio da pregação da palavra e do sacramento. O que foi que a Igreja Católica resolveu? Não pregar a palavra. O que foi que eles resolveram? Focar no sacramento e não na palavra. Ora, por que as igrejas neopentecostais estão cheias de superstições? Porque elas se apartaram da palavra. Onde a palavra não é pregada, a superstição toma conta. Sal grosso, cruz vazada, galho de arruda, coisas que não têm valor de nada se tornam poderosíssimas porque é a instrução do incauto. Eles se aproximam de Deus por meio dessas coisas, não por meio da palavra de Deus. Não por meio da palavra de Deus. Então Calvino faz a seguinte pergunta, né? Quando os mestres da igreja estão mudos, deveriam eles se voltar aos ídolos que não têm voz para os ensinar? Calvino pergunta. Quando as igrejas, ou quando os mestres da igreja estão mudos, deveriam eles então se voltar aos ídolos que não têm voz para ensinar? Calvino continua, as pessoas, elas são deixadas estúpidas e defraudadas da doutrina que foi feita por Deus para abençoá-las. As pessoas são deixadas, elas se tornam estúpidas e defraudadas da doutrina que foi feita para abençoá-las, para instruí-las. Acho que isso remete a uma coisa que eu acho muito dessa da igreja presbiteriana, é que você vê esse pluralismo assim, tipo, você lê as escrituras, lê até a confissão da igreja presbiteriana em si, você vê que ela é tão fiel às escrituras, mas você vê dentro da própria da instituição a diferença que tem dentro da igreja presbiteriana, sacramentos, assim, coisas que fogem da palavra de Deus, mas você vê que na essência de uma certa forma, eu vou dizer para você, isso acontece pela ignorância também. Porque há muitas práticas que não são bíblicas, são praticadas como se fossem bíblicas. Mas muitas das pessoas, eu digo você por experiência própria, quando você traz essas pessoas para perto da Bíblia, elas percebem que estão erradas. Porque são pessoas honestas, sinceras. E tem muita gente que faz coisa que é errada, não porque é um ímpio, não porque é um herege, não. É porque não ouviu a verdade ainda. Né? Então, a gente, até que prove o contrário, eu vou tratar um irmão meu dentro da igreja, mesmo pentecostal, apenas com a questão de ignorância. E nós vamos tentar trabalhar para tentar convencê-lo do erro. Acredito que quando ele se encontrar com a verdade, ele vai mudar. Porque a Bíblia é clara. Não é o meu argumento, não é a minha capacidade de argumentar, não é a Bíblia, é muito claro. O ensinamento da Escritura é claro. Né? Mas às vezes uma experiência, uma história conduz a pessoa a uma prática de erro por muito tempo. Né? Mas é verdade, nós temos uma certa pluralidade nesse processo aí. Não tenha dúvida disso. Mas vamos lá, por favor. Calvino ainda continua dizendo: o Evangelho, na sua proclamação, apresenta Cristo crucificado claramente diante dos nossos olhos. Calvino então pergunta: qual o propósito? Qual o propósito que serve tantas cruzes de madeira? Quantas de pedra? Quantas de prata? De ouro?
propósito dessas quantidades de cruzes erigidas aqui? Se a Escritura nos ensina de maneira fiel, diz Calvino, que Cristo morreu na cruz para levar a nossa maldição e nos reconciliar com Deus, o Pai. Qual o propósito da cruz, se Cristo já morreu na cruz pelos meus pecados? Para que serve hoje a cruz? Para que tanto? E ele diz, deste único fato, diz Calvino, eles poderiam ter aprendido muito mais do que milhares de cruz de madeira ou de pedra na igreja. Você pode botar aqui milhares desse tipo de cruzes aqui, pode encher de madeira e pedra. Apenas essa única verdade, Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, levando a minha maldição e me reconciliando com Deus, ela tem mais poder do que todas essas imagens que você coloca diante de você. Para que serve? Prometo que eu estou acabando. A promessa não vai ser muito cumprida, mas eu já terminar. Como surgem as imagens e como elas são usadas? Né? Por favor. Calvino, então, ele vai levantar uma discussão da origem e uso das imagens, né? E como elas se desenvolveram, levando à corrupção da adoração. Tá certo? Para aqueles que contendem de que o ídolo, tá certo, não é para ser adorado, porque não é isso que diz, né? Alguns dizem assim, não, nós temos ídolos, mas nós não adoramos os ídolos. Você sabe que a igreja ortodoxa grega, ela diz, não, nós não adoramos, nós veneramos. Não é? Que é a mesma coisa. Aí, mas não, nós veneramos, não é? Aí eu disse assim, não, é como, por exemplo, uma imagem de um parente seu, que você tem saudade, você põe aqui e está lembrando dele. Bem, mas eu não lembro, não vejo ninguém se curvando diante de uma foto de um parente que tem saudade, acendendo vela para ele, ou esperando que ele responda uma prece minha. O que você está fazendo? Você está botando sua confiança nele, você está esperando nele. Ele não foi feito para isso, isso é Deus. Você vai esperar nele, você vai confiar nele. Quando você faz isso diante de uma estátua, você tá se manifestando de modo indigno, porque você está fazendo de uma imagem aquilo que é para ser de Deus. É nele que você tem que esperar, é nele que você tem que confiar, não em imagem. Nós podemos então dizer, não é para ser adorado? Calvino argumenta. Isso não faz nenhuma diferença. Se o ídolo ou Deus no ídolo é adorado. Mas isto é idolatria. Porque a honra divina foi colocada sobre um ídolo. Se é para ser adorada, se é para ser venerada, como você queira dizer, Calvino diz, é idolatria, porque a honra que pertence a Deus é dada a um ídolo. É dada a um ídolo. O perigo que Calvino vê, certo? Quando nós fazemos isso, né? Todas as vezes que nós criamos Deus de acordo com a nossa visão, ou de uma madeira, de qualquer objeto, nós prendemos o Senhor, nós limitamos o Senhor para fazer aquilo que eu quero. Além do que, quando a igreja do Senhor era forte e pura na doutrina, ela sempre rejeitou o uso de imagens. E todas as vezes que ela é fraca na doutrina, as imagens começam a entrar dentro da igreja. É interessante isso, né? É interessante isso. Você imaginar, uma vez eu conversando com alguns irmãos de uma igreja que eu fui pastor auxiliar uma época, e contando para ele um grupo de jovens, um grupo de estudo, eu falando,
que um puritano do século XVII, morreu ele e os filhos deles todos queimados, a mulher e os filhos todos queimados, porque a igreja da Inglaterra queria retomar o uso dos vitrais e dos ídolos para dentro do culto, coisa que os pais deles tinham dado a vida para tirar da igreja, eles não iriam se vender por aquilo. E aí o pai, esse pastor puritano, foi condenado à morte. Aí, então a esposa e os filhos, chorando, disseram: você vai levá-lo sozinho, por quê? Nós cremos exatamente como ele crê, e nós não abrimos mãos desse pensamento. Aí toda a família foi. Aí um colega disse: de besta. De besta. Por uma bobagem dessa. Aí realmente você olha, na hora realmente eu fiquei sem palavras, viu? Sem palavras. Aí você olha assim e diz: a igreja tem negociado tanta coisa, e tanta coisa tem entrado na igreja, que você não sabe o preço que vai custar para a gente depois. O preço que isso custa. Pessoas deram a vida por essa verdade. Foram mortas por essa verdade. Creram que a glória de Deus não podia ser dada a outro. E não permitiram que acontecesse isso. Imagine vocês, irmãos, a firmeza doutrinária dessa mocidade. A firmeza doutrinária dessa igreja. Onde estava? Onde estava? É importante entendermos então, Deus nos deu uma imagem para usarmos no culto. Na realidade, duas imagens, diz Calvino. No capítulo 11, parágrafo 13º desse material. Tem uma frase que eu acho muito bonita, que eu não sei se é de Calvino, não sei se pode confirmar sobre, que fala que tem uma doutrina verdadeira prosperará enquanto os líderes negligenciarem o ensino dela. É uma frase bonita, mas não sei se é dele não. E isso remete a realmente que uma igreja fiel ela pode se desviar por causa da liderança negligente. Isso, sem dúvida. Calvino dizia que só duas imagens podemos levantar no culto: batismo e a ceia do Senhor. Duas imagens podem ter no culto, ordenados por Deus: a água do batismo, o pão e o vinho. Toda e qualquer outra imagem que se coloca no culto é contrário à lei de Deus. Completamente. Prega-se a palavra, expõe-se as escrituras, sem nenhuma imagem. Depois participa-se de um teatro, o mais belo de todos os teatros, a paixão de Cristo, a mesa do Senhor. Esse é o teatro, esse é o drama que Deus permite no culto público. Qualquer outra coisa é lançar sombra à verdade. Calvino, entretanto, não deseja ser mal interpretado. Ele não proíbe o uso da arte, perceba. Calvino não tem problema com a arte, né? Ele vai ser muito claro isso, nesse material ele vai ser muito claro em afirmar isso, né? Pensando que absolutamente nenhuma imagem era permitida em algumas circunstâncias. Ele vai dizer que isso não é verdade. Calvino então vai discordar com essa noção. A escultura, a pintura, elas são dons divinos, diz Calvino. Entretanto, não são permitidos vamos dizer, um uso legítimo e puro, tá certo? Veja só, a menos que sejam usados de modo puro e legítimo, tá certo? Eles não podem ser usados em hipótese nenhuma pelo povo de Deus. Puro e legítimo. Perceba que, nesse aspecto, nós não podemos entender, não é,
que a escultura ou pintura, elas são impiedade ou iniquidade. A arte, ela está aí, a beleza pode ser contemplada e feita, e Deus dá dons às pessoas em fazerem isso, sem nenhum problema. Uma coisa é isso, outra coisa é o uso no culto público. Então, fazer uma imagem, por exemplo, um presbiteriano, um crente, fez a imagem de Iemanjá e botou na praia, a pedido do governo da época. Isso, não há dinheiro no mundo que justifique essa arte, porque aquela estátua, ela tem fins religiosos, malignos, e eu vou, por causa da arte pela arte, fazer isso em hipótese alguma. Não é? Mas aconteceu isso em Recife. Aconteceu isso em Recife. Então, essas são coisas diferentes. A escultura, não é? A pintura, ela tem que ser exaltada na sua beleza. Não é? Nós estamos falando do uso de imagens no culto público para substituir a Deus. Certo? Calvino não é contra a arte em si. Né? Então, Calvino diz a arte tem o seu prazer e, consequente, o seu lugar. Vamos, então, por isso, resistir à depravação, porque alguns artistas se envolveram. Cuidado com a maneira como você usa a arte para a depravação. Não é? Mas a arte e a pintura pode ser bem usado. Não é? Você imagina você chegar na casa de uma pessoa e na casa dela, na parede toda, tem foto de Playboy pintada. Isso não é arte. Isso é sensualidade. Né? Isso não é arte. Não condiga que isso é arte. Né? Porque isso não tem a ver com arte. Isso é sensualidade. Erotismo, isso é pecado. Então, não se envolva com esse tipo de coisa. Agora, a beleza da arte, da pintura, da escultura, para que você faça para a glória de Deus, né? Você não está cometendo nenhum pecado. Tem um cidadão numa cidade da Bahia que tem muita pedra, ele faz escultura com as pedras, que é algo impressionante. Ele faz um leão, uma pantera, parece algo vivo, é impressionante aquilo. É uma habilidade que Deus deu àquele homem. Não é? Isso é um dom, isso eu não tenho dúvida disso, uma capacidade dada por Deus. Agora, não use essa capacidade para se envolver em coisas que são contrárias à vontade de Deus. Né? Calvino, então, refuta o uso errado de textos bíblicos, que alguns vão citar com o objetivo, tá certo, de emprestar autoridade à sua idolatria. Calvino vai refutar completamente esse princípio. Finalmente, Calvino nota que a igreja ortodoxa grega, que nós falamos, está errada tanto quanto a igreja de Roma em fazer algumas distinções entre adoração e veneração. Roma constantemente promove a distinção entre latria e dulia. Latria é honra, dulia é servidão. Né? Como se isso pudesse libertar as pessoas da idolatria da imagem. Eles fazem uma distinção que não tem valor nenhum. Certo? Que é a mesma coisa. Eles dependem, eles confiam naquele anjo, naquele ídolo, naquela imagem que eles se prostram diante. Né? Nem Deus, tá certo? Nem o povo pode ser tão facilmente enganado. Nem Deus, nem o povo pode ser tão facilmente enganado. Calvino, então, nos dá o argumento principal. Né? Nós não podemos permitir o uso de práticas de idolatria, porque o ídolo esconde Deus e a palavra de Deus o revela. Você quer conhecer a Deus e se aproximar dele, não fará por meio de ídolos, porque você não o conhecerá. Se você quer conhecer a Deus, tem que ser por meio da Escritura. E aí, sem a palavra de Deus, nós vamos fazer caricatura de Deus. Certo? E vamos adorar um Deus caricato, não ao verdadeiro Deus. Alguma pergunta? Né? Na lição 12, no próximo sábado, vamos trabalhá-la. Né?